Olá, meus amados, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desejo a todos um bom sábado. Gostaria de agradecer a vocês que têm assistido os vídeos, têm dado os like, têm compartilhado nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Eu tive uma semana meio atribulada e diante de muitas questões da qual me colocava diante de situações que murmurar seria o mais correto. Como é que você lida com situações que são adversas à sua vontade, que estão indo contra os seus ideais, contra seus princípios, contra o seu objetivo para aquele momento, contra o seu ideal? Confesso que é muito difícil acabar não murmurando, mas com a graça de Yahweh nós somos capazes, porque quando nós murmuramos, nós temos menos deles em nós, menos dele em nós. Mas quanto mais a gente vence a murmuração, mais nós temos deles em nós. Eu não sei como tem sido a sua vida. Sei que não tem sido fácil para ninguém. Mas as situações que são colocadas diante de você, todos os dias você é afrontado por uma realidade da qual te põe na parede e que exige de você um posicionamento. Posicionamento esse que fará a diferença. Quando eu murmuro, o pouco que eu já tenho eu ainda afasto. Porém, quando eu venço a murmuração dando louvores a Yahweh, vencendo a murmuração dando louvores a Yahweh, independente de como anda a minha e a sua vida, Yahweh se agrada e intervém nas nossas causas. Então, lá em Números 14, 27 e o versículo 30 especificamente, vamos dar uma olhadinha. O versículo 27 e o 30 em Números 14, Juízes, não. Números 14, 7 e 15, provavelmente aqui, né? O 27 e o 30. Até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Aí vou pular para o 30. Não entrarei na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Somente esses dois entraram, possuíram a terra que havia sido prometida a Abraão e que agora pertencia aos descendentes de Abraão por meio da fé também. Ali eles eram netos de Abraão, descendentes sanguíneos de Abraão. Então, eles eram descendentes sanguíneos, porém eles não tiveram a mesma descendência de fé da qual Abraão teve. Eles murmuravam o tempo todo. Quando uma pessoa murmura, ela demonstra para o Criador que ela não tem o mínimo de confiança nele, que ela não tem um pingo de fé, que ele é capaz de mudar a circunstância que ali ela se encontra. Você olha para a vida daqueles
fariseus, sacerdote, que é onde eles ficavam no encalço do Salvador. E todas as vezes eles chegavam com uma murmuração, com uma reclamação a respeito do que havia sido feito por Yahushua, por algum milagre que ele havia feito, ou num sábado, ou qualquer outra coisa. Eles sempre estavam no encalço, murmurando, falando contra, porque eles não tinham nada a ver com Yahushua, eles não tinham nenhum pingo do que Yahushua tinha neles, eles não tinham nem um pouco de Yahu neles, porque eles viviam na prática da murmuração. Então, eu e você devemos aprender a não murmurar, devemos aprender a nos contentar com o que temos e sermos gratos ao Criador de todo o nosso coração, porque uma coisa é certa, nós viemos nu e hoje estamos vestidos. Porém, tudo isso é dádiva do Criador. Tudo bem que você talvez não tenha a vida que você deseja ter, mas você tem vida, tem saúde e tem paz. Dinheiro não compra paz. Então, as pessoas têm que aprender a ser grata pelo que tem. Porque nós vamos olhar mais para frente aqui a respeito do príncipe deste mundo e do julgamento desse mundo. Os cristãos, eles acham que o julgamento do mundo ainda vai acontecer. Na verdade, o julgamento do mundo já aconteceu. Depois nós vamos ver isso aqui. O julgamento desse mundo já aconteceu quando Yahushua veio. Esse mundo foi por completo condenado. Por completo. Porém, aqueles que se atentam e ouvem a sua voz e dão crédito e se comprometem e se entregam a Ele sem hesitação, sem oposição, sem reservas, essas pessoas experimentarão algo sobrenatural nas suas vidas, da qual elas nunca jamais sentiram. E aí elas terão a sua vida totalmente transformada. Assim como Nicodemos, que foi ter um encontro com Yahushua à noite. Nicodemos pertencia ao grupo daqueles que murmuravam contra o Salvador o tempo inteiro. Porém, Nicodemos, vendo, ele compreendeu, ele falou: poxa, ninguém pode ser assim se o Criador não for com ele. A ficha caiu para Nicodemos. A ficha caiu para mim, a ficha tem que cair para você. Para que eu e você tenhamos paz na presença do Pai, para que eu e você sejamos gratos pelo que simplesmente temos, e não por aqueles nossos desejos que não foram alcançados, para nos frustrar. Porque quando é assim, nossa mente, ela começa a criar bloqueios. E aí, se for no meio religioso, o pessoal vai dizer que Satanás vai utilizar dessas frustrações para lhes afastar do Criador. Mas não tem Satanás, não. É eu e você que fazemos isso. É eu e você que nos afastamos. Satanás está amarrado, está aprisionado no inferno. Ele é real, mas ele está aprisionado. É porque o livro apócrifo ficou longe agora, senão eu ia pegar e mostrar. Mas eu já falei em outros vídeos que o inferno o amarrou por ordem de Yahushua, que é o Evangelho de Nicodemos, na versão grega. Então a ficha caiu para Nicodemos, ele foi ter com Yahushua à noite. E mesmo assim, ele não compreendeu o que Yahushua havia lhe falado. Porém, ele teve a sua vida transformada posteriormente, depois dessa conversa que ele teve com Yahushua. Porque a verdade de fato liberta. E a verdade, ela não pode, não é possível conter a verdade aqui. Não dá para mantê-la num livro.
Na verdade, ela só cabe num ser. Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Herodes pergunta o que é a verdade. A verdade era ele. Ele era a verdade. Porque esse mundo vive é o conto de fada. É o mundo das fábulas. É o mundo da sedução. Esse mundo, ele seduz. Esse mundo seduz. Seduz até mesmo aqueles que se encontram na religião, que pensam buscar o Criador. Mas aí eu até brinco com meu irmão, né, que fulano já está com uma vida boa, estabilizada, não paga aluguel, tem casa própria, tem carro, tem loja. E ainda assim está abrindo outro negócio, porque o importante é ter em excesso. Não é ter só o suficiente. As pessoas não se contentam mais só pelo simples fato de ter o suficiente para manter as suas vidas. Porém, elas querem mais. Ou seja, eu brinco com meu irmão e falo, elas estão buscando o seu Deus. Elas buscam o Deus que elas amam. Deixam de conviver com seus familiares, com seus filhos, sua esposa. Entrega seus filhos na mão de outras pessoas para serem criados por elas, enquanto eles estão trazendo para si mais do Deus a quem eles amam. E aí depois seus filhos crescem, e aí eles não tiveram aquela presença, não participaram do crescimento do filho, não foram presentes. E aí os seus filhos não os conhecem, ele não conhece seus filhos, porque tudo que eles pensam é: eu vou dar aquilo que eu não recebi. Vou dar melhor colégio, melhor isso, melhor tudo. Isso não é ruim, não. Mas o mais importante é a participação. É a vida social com o filho. Então, o que acontece? As pessoas hoje, elas estão muito atrás do dinheiro, das coisas materiais. Porque sem as coisas a serem conquistadas, essas coisas que estão na vitrine e que o mundo todo dia impõe para mim e para você, expõe na nossa cara, você tem que ter isso para você ser bem recebido na sociedade. Você tem que ser assim. As pessoas não querem mais ser somente, elas querem ter. Sejam gratos. Sejamos gratos. O Criador espera de mim e de você gratidão por tudo quanto Ele já fez. Ele nos criou e nos deu a oportunidade, e através da vinda de seu Filho, de nos levar e nos ter com Ele eternamente. Pare e pensa, não vale a pena trocar uma vida eterna por uma vida temporal. Se você quer viver bem aqui, tudo bem. Mas saiba que existe uma vida da qual não terá fim e será eternamente maravilhosa na presença do Criador. Paulo chega a mencionar, são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração dos homens. Então vamos olhar mais alguns textos. João, eu estava em João, agora eu não lembro. Eu falei do julgamento, né? O julgamento do mundo é João 3, se eu não me engano. A gente vai dar uma lida assim, por alto, para termos um pouco da compreensão do que é o julgamento do mundo, que já foi julgado. Diz assim, a missão do Filho singular. A missão do Filho singular, não plural, dos filhos, mas do Filho unicamente. Diz assim, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh
enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porém, quem nele crê não é julgado, porquanto não crer no nome unigênito do Filho de Iarro, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Iarro. O julgamento é este. Esse é o julgamento do mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Então, qual é o julgamento? A luz veio, revelou, já foi julgado. Tudo quanto o mundo realiza, produz como arma de sedução para mim e para você, foi revelada através da luz que veio, foi denunciada para mim e para você. Então esse mundo por completo foi julgado com a revelação que a luz trouxe. A luz trouxe o juízo ao mundo, porque as obras do mundo eram mais. Aí a gente vai ver isso aqui, ó. Aí diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando ele veio com a sua verdade, a luz, expondo as mentiras, a sedução, o engano, o engodo, as fábulas, os encantamentos, quando a luz veio e expôs tudo, os homens que já habitavam nesse mundo, que não tinham essa luz, não creram e preferiram continuar na prática da qual já viviam antes. Porque é igual nos dias de hoje. Aquele que está no mundo prefere continuar como está do que vir para a luz. Porque eles amam fazer as coisas que o mundo lhes ensinou, as coisas que o mundo lhe propôs, lhes deu. Mas vamos olhar mais um texto, porque assim, nós vamos ver que aqui o mundo já foi julgado através da luz que veio. Todo esse mundo foi sentenciado com todos os seus encantamentos. Todos. João 14:30. Eu quero falar alguma coisa a respeito da murmuração, mas deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui, João 6:41. Lembra que eu falei que os judeus viviam atrás, no encalço de Yahushua, sempre murmurando a respeito das ações dele, a respeito do seu procedimento? Você conhece pessoas que estão sempre murmurando da vida, sempre murmurando da felicidade de alguém, sempre reclamando, que sempre falando de alguém, coisa do tipo? Então, olha só, vê se a realidade desse sacerdote fariseu aqui é diferente. A murmuração dos judeus. Murmuravam, pois. Desculpa. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Yahushua: não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, esse último dia aqui, não é um dia que está por vir na nossa vida, nos nossos dias de hoje, mas era um dia que estava por vir nos dias dele. Porque esse aqui que ele
havia dito que eu ressuscitarei nos últimos dias, era a respeito daqueles que morreram antes da cruz, antes do madeiro. Os que morreram antes do madeiro, que se encontravam no Hades, aguardando esse último dia, já alcançaram e hoje se encontram no Monte Sião, juntamente com Yahushua, com as suas hostes celestiais, com seus mensageiros. Hoje eles já se encontram, porém, na nossa realidade agora, sim, existe mais um tempo. Ou você acha que isso é realidade? Não. A partir do momento agora em que nós descemos a sepultura, segue-se o juízo e aí a gente vai para o destino que tem que ir. Isso, a religião, ela não passa, ela não ensina. Mas esse último dia aqui, na verdade, era o último dia em que ele havia de vencer tudo, porque ele desce à sepultura, ao terceiro dia ressuscita, mas nesse período em que ele desceu à sepultura, ele tomou a chave da morte e do inferno. Então ele os destituiu, os desapoderou, é porque eles eram poderosos. Então eles ficaram sem poder, foram desapoderados. Dizer assim, nem sei se existe essa palavra, mas tudo bem. Perderam o seu poder de intervir, influenciar, de encantar e tudo mais. Então, aqui ele nos tornou livre, e agora aqueles que hoje andam com Yahushua desce a sepultura, segue o juízo, e cada um vai para o seu destino. O julgamento é aqui. O mundo já foi julgado com quem você quer estar. Se as suas obras forem má, você demonstrou que ama mais as obras do mundo, as trevas. Esse é o julgamento. Mas se as suas obras forem boas, é porque você amou a luz e quer fazer com que outras pessoas venham para a luz da qual você se encontra. Luz essa que tem poder suficiente para iluminar o entendimento das pessoas e mostrar para elas e dar esperança e convicção de que elas são suficientemente fortes. O ser humano, ele é mais poderoso do que ele é capaz de pensar que ele é. Como ele mesmo disse lá em João 44, João 5, se eu não me engano, sois deuses. Nós somos criador, porque nós temos a essência de um criador. Por isso você vê pessoas inteligentes criando coisas pequenas, porém lindas, magníficas, belas. Por isso ele nos deu esse título de deuses, porque nós também criamos, nós somos seres criativos ou criacionistas. Só que esse nistas aí já vem de sistema. Nós somos seres criativos. Nós criamos. Temos ideias de elaborar projetos, assim como o Criador, ele nos capacitou dessa forma. Então o ser humano, ele é muito mais poderoso do que ele pode imaginar. E aí o que sobra para mim e para você? Quando nós nos deparamos com essa luz ela é suficientemente poderosa para penetrar na mente de uma pessoa e trazer o entendimento e a libertar do pior vício que ela possa estar vivendo, do qual ela vive aprisionada. Ontem eu vindo do centro, passando ali Padre Miguel, Guilherme da Silveira, Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Augusto Vasconcelos, essas estações tomadas por pessoas usuárias de drogas. E nenhuma delas, quando o trem abriu a porta, tinha até pessoas portando
fuzil, né? Aqui assim, com aquela correia pendurada assim no corpo, pistola prateada na cintura, e ali se tornou boca de fumo nessas estações. E aí, quando essa luz chega até o coração dessa pessoa, mente, e a liberta a pessoa do poder influenciador dessa droga, só essa luz pode. Só essa luz pode libertar. E foi essa luz que foi suficientemente poderosa na vida de Nicodemos, mesmo que não entendendo o que Yahushua falava. Quando ele se deparou com essa luz, ele foi impactado e quis saber mais a respeito dela. E o que eu e você estamos fazendo longe dessa luz que vemos? Precisamos nos aproximar e mais e mais e mais e mais e mais. Então, aqui os sacerdotes, os fariseus, os judeus, alguns murmuravam mesmo vendo o brilho da luz que havia em Yahushua, as suas obras, as suas atitudes, o seu amor ao próximo, o seu modo de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. É porque nós, de fato, ficamos com os mandamentos do decálogo, mas não queremos o mandamento que ele nos deu. Porque o mandamento que ele nos deu é que vos ameis, novo mandamento vos, este é o mandamento que eu vos tenho, que eu vos dou. Não é aquele que ame o Pai de todo o coração, não. Esse é o mandamento que eu lhes dou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. João 8. Eu tenho um negocinho aqui para ler também, João 8, para que nós possamos compreender de fato quem é o príncipe deste mundo. Porque na minha finita mente, ainda mais quando eu fazia parte do sistema religioso, eu entendia que o príncipe deste mundo era Satanás. Eu entendia que o príncipe deste mundo era Satanás. Mas olhando aqui para o texto, deu para perceber que ele não falava especificamente de Satanás. No momento ali ele falava dele mesmo, mas também Satanás é o príncipe desse mundo. Assim como ele não tem nenhum problema em dizer que Satanás era a estrela da manhã, e ele também vem como a estrela da manhã, e aí ele usa o título para si de como o leão da tribo de Judá, e depois dele diz que diabos, o leão, Satanás, o diabo, anda como leão. Ele usa os mesmos títulos, os mesmos substantivos às vezes, para fazer uma comparação entre ele e o Satanás. Os dois são ferozes, os dois são valentes, os dois são fortes. Porém, um já está vencido. Aqui ele diz assim, ó. Deixa eu ver se eu marquei. A luz do mundo. De novo lhes falava Yahushua dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então essa luz, ela não somente
nos revela os erros, os enganos do mundo. Mas essa luz, ela é a vida em nós. Por isso que a pessoa, quando ela se encontra com o Yahushua e ela o recebe, essa luz se torna uma vida dentro dela, regenerando a sua vida a sua vida morta, o regenera, trazendo vida, e vida da qual ela nunca jamais viveu. Por isso é possível uma pessoa sair das drogas, do tráfico. Por isso um assassino pode deixar de matar, e assim sucessivamente. Porque essa luz, ela não só nos revela, mas ela também nos traz vida. Porque é o próprio Salvador habitando em mim e em você, e nos dando direção. Olha, faça isso, filho, não faça isso, filho. Por aqui, filho, por ali, filho, não por aqui, não vá. Ele nos dá a direção. Então aqui, és maior do que Abraão, nosso pai. Olha só, mais uma reclamação, mais uma murmuração. És maior, ou seja, falta de fé, são incrédulo nato. Não tem um pouquinho do Criador neles, sempre questionando. Então eu vou pular aqui para o João 14:30, que é onde ele fala a respeito, do 14:30. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Aqui ele fala referente a quem? Ele está se referindo a quem? A Satanás ou a ele mesmo? Ele fala, não falarei muito, porque o príncipe deste mundo se aproxima, e nada tem em mim. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então ali ele estava se referindo a quem? Ao príncipe deste mundo. Mas é em João 8 também. Mas eu não achei o verso, então eu vou pular aqui para João 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é que estava julgado naquele momento? Quem era a luz do mundo e os homens amaram mais as trevas? E quando ele se manifestou, o mundo o julgou, o mundo o sentenciou, o mundo o sacrificou. Ele fala de si mesmo. Ele fala de si mesmo. E aqui, você vê aqui no 16, do capítulo 11 e 16, eu vou ler o 10. Deixa eu ver. O 8 aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Então, qual o juízo que ele nos trouxe? De que esse mundo julgou o meu e o seu Salvador. O príncipe deste mundo é ele. Tanto é que, se você vê lá em Coríntios, o Criador criou essa terra para ser habitada. Não somente ser habitada, mas também ele habitar juntamente com aqueles que aqui habitam, eu e você. Então aqui, se nós olharmos aqui, ele está se referindo a ele. Aí você vai falar, não, ele está falando do Espírito Santo aí, que quando ele vier e convencerá, tá. Mas ele vai nos convencer daquele que foi julgado pelo mundo.
Ele trouxe a luz, e essa luz mostra para mim e para você que o mundo ele já foi julgado na corte celestial. E aquele que andar de acordo com esse mundo anda, será julgado juntamente com ele. Será julgado juntamente com ele. Então o que resta para mim e para você? Andarmos na luz como ele andou. Mesmo que o mundo queira nos sentenciar à morte. Você pensa que os discípulos morreram como? Paulo foi decapitado. Pedro foi sacrificado de cabeça para baixo. João foi jogado no óleo quente, porém não virou pastel. Tiago, Mateus, tem um deles aí que foram comidos por canibais. Ou foi André ou Mateus, ou Matias. Assim, alguém foi comido por canibais. Eu acho que Matias estava numa terra de canibais. Mateus é convidado por Yahushua, designado por Yahushua para ir até onde se encontra ele, Matias. E aí ele planta uma árvore e aí os canibais veem e aí tudo bem. E Mateus entra em resgate de Matias, porém lá dentro ele morre. Mateus ele morre lá dentro e depois eles veem Mateus assim no mar. E aí Mateus faz algumas aparições, segundo eles lá relataram. E eles ficaram assombrados. Mas as mortes dos discípulos não foram nada fácil de suportar. E os discípulos de hoje nem pensam em morrer em prol desse evangelho. Será que esses discípulos andam na luz? Porque aqueles que se dizem ser como ele devem andar na luz como ele na luz andou, como ele andou na luz. Aquele versículo lá de 1 João. Se nós dizemos fazer as obras que ele faz, então devemos andar na luz, como ele andou. E ele andava na luz, e o que era a luz? A luz é a vida. A vida que vem do Pai, que estava nele e que dele é transferida para mim e para você. Você que se encontra no mundo hoje, de acordo com os encantos, de acordo com os propósitos e os princípios desse mundo, só deixará de abraçar esse mundo quando você receber essa luz em si, porque essa luz é a vida da qual você ainda não experimentou. Essa vida da qual eu e você não havia experimentado, e você que ainda se encontra no mundo não experimentou. Quando você experimentar, você vai ver que esse mundo não terá mais a sua atenção. Mesmo você vivendo aqui, mesmo você precisando de recursos, mas você vai aprender a ser grato somente quando você estiver na luz e tê-la em si. Muitas pessoas aí nós vemos que não têm religião alguma. E só existe esse título de ateu porque existe a religião que vem com uma ideia de que é necessário que as pessoas adorem o Criador. Um Criador do qual eles criaram. Mas não o verdadeiro Criador, porque se não fosse isso não existiria ateu. Porque conheço algumas pessoas gnósticas que creem no Criador de todo o coração. Eu poderia dizer para você que Abraão ele era um gnóstico, mesmo ele sendo politeísta. Ele cria num Salvador, num Criador, só que na visão dele era vários. E aí um desses vários do qual ele cria se revela a ele, se manifesta, melhor dizendo. Se manifesta a ele e o convida a se retirar do meio da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra da qual ele ainda havia de mostrá-lo. E Abraão crê, obedece e vai, sem murmurar.
Mas se Abraão fosse um religioso do qual já diz estar na presença do Criador, ele murmuraria como os fariseus, como os sacerdotes. Mas Abraão, ele veio lá do mundão, como diz aí o pessoal da cristandade. Veio lá do mundão, e as pessoas do mundão, elas são muito mais suscetíveis à voz do Criador e muito mais obedientes do que aqueles que se dizem ser religiosos. Porque o Criador, a todo tempo, eles pensam que eles pensam que esse livro aqui pode conter o Criador não cabe aqui dentro. O Criador, ele é muito mais amplo, ele é muito, infinitas vezes mais. E ele não pode ser contido em apenas leitura. Ele tem que ser experimentado na leitura, no relacionamento com o próximo, num passeio, ao olhar para o céu, ao olhar o mar, ao andar, ao respirar. Você pode compreendê-lo de diversas formas diferentes. Formas essas que a religião não permite que os religiosos contemplem, aprendam. Então, porque na religião, o Deus que eles servem é isso aqui. Está tudo aqui dentro. Quer saber de Deus? É só isso aqui. Não, hoje eu creio no meu Criador. Eu leio aqui para poder passar para vocês. Porém, hoje eu vejo o meu Criador em você, porque Ele habita em você. Hoje eu vejo o meu Criador no meu gato. Hoje eu vejo o meu Criador em qualquer semelhante, qualquer animal, no ar que respiro, no mar que vejo, no céu que olho, nas árvores, na natureza. Eu vejo o Criador em tudo, porque tudo que existe, existe nele. Tudo que existe, existe nele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, você vê que os cristãos, eles fazem acepção. Eles pensam que só eles estão no Criador. Porém, tudo, até o crime que existe no mundo, só existe porque estão nele. Porque a luz, que é a vida, veio a todos os homens. A luz de Yahushua, que é vida, a luz do Pai, que foi colocada em Yahushua, trouxe vida a todos os homens. E hoje os que vivem porque essa luz os iluminou. Só que essa luz tem o intuito de nos transformar, se nós nos deixarmos ser atraída por ela e perdermos o interesse das coisas desse mundo. Então, o que eu penso hoje? Quando eu olho para o céu, eu vejo o Criador. Quando eu olho para você, eu vejo o Criador. Então eu aprendo a amá-lo. Só que Yahushua disse assim: este mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como a si mesmo somente, como eu o amei. Ele, quando você fala assim, como você mesmo, amai um ao outro como a si mesmo, amai o teu próximo como a si mesmo. Aí você, às vezes você se maltrata, mas você não viu Yahushua maltratar ninguém. Tudo bem que ele corrigia os fariseus, mas ele sabia a quem ele estava corrigindo. Ele estava puxando a orelha, ele sabia. E aí vem aquela comparação, né? Muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele faz essas parábolas assim extremas? Essas parábolas são extremas. Isso não existe, nunca existiu e nunca vai acontecer, de um camelo passar no fundo de uma agulha. Porém, ele quis expor de uma forma extrema o amor do Criador e o amor às riquezas, e quis mostrar que o amor à riqueza pode tirar as pessoas do propósito do qual o Criador trouxe para elas, que é de levá-la para o reino celestial, para o seu reino. Então é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Claro que isso não vai acontecer.
Para ele não há impossível, mas isso não vai acontecer. Porém, é uma forma de expor o amor dele ao extremo, para que eu e você possamos ser despertados. Porque, poxa, se eu me tornar rico, posso perder minha salvação. E aí é possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Para mim, para você, impossível. Para ele, sim, impossível. Mas é uma realidade que não cabe. Mas aí você vê, se eu conquisto riqueza e vivo em prol disso, porque hoje quem não tem é colocado de lado, pessoas da qual não são interessantes para se andar, pessoas da qual as pessoas não querem ficar muito perto. Então, assim, ninguém se aproxima do pobre, porque o pobre sempre necessita. Mas as pessoas têm sempre se aproximado de pessoas que podem lhes dar algo do qual elas desejam. Não sejamos assim, sejamos gratos pelo que temos. Que possamos nos colocar na presença do Criador e nos banhar nessa luz, não somente nos banhar, andarmos nela, mas que ela de fato seja a vida que flui do nosso interior, e que nós venhamos a amar o nosso próximo como Ele nos amou, a ponto de nos entregarmos pela causa do nosso próximo. A ponto de nos entregarmos pela causa do nosso próximo. Epístola de João. Diz assim, né? Deixa eu ver. Diz assim, ó. Nisto conhecemos o amor de Yahushua. Nisto conhecemos o amor que Yahushua deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Yahweh? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aí aqui embaixo ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho, Yahushua ungido, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, não adianta pronunciar a palavra eu te amo se isso não for colocado em prática e se isso não for uma realidade praticada. Então o que acontece? As pessoas pronunciam um amor, mas se porventura você tiver devendo um valor, vamos supor R$100, tudo bem que é certo pagar porque você precisou, pegou, te serviu, e só que agora você se encontra desempregado. Essa pessoa, provavelmente ela poderia, na condição em que ela vive, estando com pouco ou com muito, deixar a pessoa, chegar até a pessoa e falar, por conta disso, você pode me pagar assim, ou então, esquece, o valor é pequeno. Se for um valor maior, tudo bem, mas um valor pequeno. E aí, até que seja um valor maior também, mas tudo bem, vai de cada um. E aí a pessoa, tu tá desempregado, isso, esquece, cara, esquece. Eu garanto para você que o Salvador e o Criador, ele ficaria muito feliz com essa pessoa, por ter tomado essa atitude. Mas pelo que eu vejo muito mais o contrário. Eu vejo pessoas na mesma situação da qual eu abordei aqui, falei, que na situação que se encontram, são colocadas na parede. E aí, expostas à vergonha,
e sem ter de onde tirar, aí acaba vendendo algo que ela possui por um valor muito inferior, só para se ver livre dessa pessoa. E esse é o irmão que possui o recurso, mas empresta, né? A Bíblia diz que nós devemos emprestar aquele que não tem, sem esperar receber de volta. Porque o recurso que temos não é somente para o nosso benefício próprio, mas para o benefício de qualquer necessitado que se apresentar diante de mim e de você. Era assim que Yahushua nos ensinou. É assim que ele nos ensinou. É assim que nós devemos exercer, colocar em prática. É assim. Se você pode abençoar, abençoe, porque você não é dono do que você possui. Você não é dono do que você possui. Todas as coisas que estão nas suas mãos, é dádiva dele. Você é apenas um mero mordomo. E ele confiou a você a administração dos seus bens, porque ele crê que você vai socorrer o seu irmão que se encontra em necessidade. Mas aí, quando você vê uma pessoa que tem, e quando chega próximo a ela uma pessoa que não tem e que está precisando, elas dizem que não tem. Elas dizem não ter. E aí ela está demonstrando para o Criador que ela está sendo infiel no pouco. Não é com relação ao dízimo, o dinheiro que as igrejas cobram, papel. Não é aí não que você está sendo infiel ou fiel. Quando ele fala do pouco e sobre o muito te colocarei, é quando eu e você temos disponibilidade e atenção à necessidade do próximo. Estamos dispostos a ajudar e queremos ajudar. E queremos que os necessitados venham até nós para serem ajudados. E aí, de acordo com essa realidade colocada em prática, com essa administração, o Criador vai nos dando mais. E aí também vem mais. Vem mais do Criador, mas também vem mais pessoas para tirar. Porque não é nosso. E devemos ter um coração grato, já temos o suficiente. Hoje eu sou muito grato pelo que minha irmã fez. Eu não tenho palavras, nem em minha vida. Nem em minha vida toda, assim, o resto de vida que tenho, eu poderia fazer algo do qual demonstrasse, pagasse o que ela fez por mim. Agradeço de coração. Porque não é uma pessoa cristã aos olhos da religião. Porém, ela exerce algo que os religiosos não fazem. Ela ajuda as pessoas. E vejo que ela faz isso com alegria. Então, assim, e ela demonstra preocupação para com o próximo. Não é uma pessoa da qual vive em cima, mesmo tendo uma condição hoje diferente. Porém, ela, no seu bondoso coração, tem feito a vontade do Pai. É assim que o Pai quer que eu e você sejamos. Pessoas liberais. Sejamos liberais, mas não de acordo com os que os religiosos de uma denominação aí falam. Sejamos liberais nos nossos dízimos e oferta. Não.
Sejamos liberais para com os necessitados, órfãos, viúvas, sem teto. Necessitados hoje são muitos. Temos na nossa família. O Brasil em que vivemos hoje é um país em crise. Mas não é só o país que está em crise, o mundo está em crise. O mundo todo está em crise. E as pessoas têm se voltado para a religião para alcançar os seus objetivos. Nesse mundo estão trocando. Por isso Yahushua fala de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem acontecido isso. As pessoas têm ido em busca do mundo, em busca de conquistas materiais, de conquista da qual não acrescentarão na sua vida eterna, não acrescentarão na sua experiência com o Criador. Trarão satisfação momentânea, temporal, trarão uma certa felicidade, trarão uma certa alegria, mas não é a alegria do mundo. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. É diferente a paz dele com a que esse mundo oferece. E as pessoas têm sido convidadas pela religião para serem curadas. E isso é chamariz. Curadas, serem prósperas. Prosperidade, as pessoas não entenderam o que é a prosperidade. A prosperidade, na verdade, é ter uma família unida na presença do teu Pai, Criador. Ter harmonia dentro de casa, alegria, cessação das brigas, ter alimento na despensa, nem sempre. Porque temos que aprender com Paulo: sei viver na fartura, porém também sei viver na escassez. Então Paulo revelou para mim e para você, e o próprio Yahushua disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Paulo aprendeu, e eu e você temos que aprender também. Vai ter momentos bons, mas vai ter momentos ruins, porque nós estamos no mundo vil, no mundo mau. Mas ele ainda assim nos deixou aqui. Ele faz a oração ali ao Pai, João 17: Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal existe e habita aqui nessa terra. Então ele quer que eu e você sejamos livres desse mal. Por isso ele ora o Pai. E qual é o mal? A sedução, o engano que o mundo tem colocado diante dos religiosos. E eles têm mordido a isca como peixe. O exemplo do Salvador, para mim e para você, ele é muito significativo, mas as pessoas não têm prestado atenção e nem têm se dado conta de que tem feito diferente do que é para ser feito. Eu vou ler um trecho aqui para a gente finalizar. Apocalipse. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, as coisas que nós temos buscado aqui passarão, mas nós iremos para um lugar em que não haverá morte, nem luto, nem pranto. O que você prefere? Você vai trocar essa realidade que nos aguarda por essa sedução do mundo? Você vai trocar a sua vida eterna por uma vida temporal regada de coisas que você deseja, de coisas que a sua carne deseja, porque o seu espírito não precisa? Você vai atender a necessidade da sua carne caída? Dê importância ao seu espírito, porque se você atender a sua
necessidade carnal, o seu espírito se perderá, juntamente com essa carne corrupta. Essa carne é corrupta. E se você der atenção a ela, seu espírito se perderá. Então por isso é que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você tem sofrido aqui, é com dor, tem que ter bom ânimo para viver essa vida só com um bom ânimo, porque o mundo é mau. O mundo ele se opõe àqueles que querem andar com o Criador. Esse mundo é mau, então é necessário que nós tenhamos bom ânimo, porque ele teve que ter bom ânimo. Então eu e você temos que aprender com ele, termos bom ânimo. É necessário que eu e você tenhamos bom ânimo, para que quando vier o fim, nós possamos ser consolados. Porque eu não vou dizer para você, todos nós desejamos ter o melhor, mas o melhor dessa terra são os relacionamentos pessoais, não somente os pessoais, mas também os espirituais com o Pai e o Filho. Então, assim, as pessoas têm aprendido a correr atrás de coisas temporal. Se você assim se encontra, seja despertado, olhe para a luz e venha para ela, e deixe que essa luz traga vida ao seu interior. E essa vida, ela lhe fortalecerá contra todas as cadeias que hoje te detêm. Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para finalizar agora, aí diz assim, né? Agora eu pulei para o Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro, no meio de sua praça, de uma a outra margem do rio. Esta é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono do Criador e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Servos aqui somos nós. Então, como eu havia falado, que o Salvador é o príncipe deste mundo, porque o Criador ele vai vir e habitar juntamente conosco. E aqui em 1 Coríntios 15, abri em cima por sinal, 1 Coríntios 15, 24 diz assim, ó: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Yahweh e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, ele virá e reinará durante 1000 anos. Quando ele houver vencido todo o principado e toda a potestade, por todos os seus inimigos debaixo de seus pés, ele devolverá o reino ao seu Pai. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahweh seja tudo em todos. Então, o meu e o seu propósito é seguirmos o exemplo do Filho, sem murmurar, mas com gratidão. O Filho não tinha onde reclinar a cabeça, porém ele sempre dizia: Pai, benevolências te dou. Ou seja, Pai, graças te dou. Sempre com gratidão ele elevava a sua voz ao Pai. E eu e você temos que aprender com ele. Não sejamos murmuradores, mas sejamos pessoas adoradores, pessoas que louvem,
pessoas que louvam o nome do Eterno e a sua vontade sobre as nossas vidas. Porque uma coisa é certa, se nós andarmos na luz como Ele na luz andou, de fato nós estaremos na presença do Criador, fazendo de acordo com aquilo que Ele deseja que eu e você colocamos em prática. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. A paz de Arruxo a todos e um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Assistam e deem seus likes.